O texto escolhido foi Filosofia e Senso Comum. Entende-se aqui que a relação entre filosofia e senso comum ela é marcada por uma tensão de continuidade e ruptura. A filosofia ela nasce do solo do senso comum e compartilha com ele certas evidências básicas da experiência, mas ultrapassa ao explicitar, problematizar e muitas vezes corrigir crenças espontâneas. Por isso, nem é um saber completamente separado do cotidiano e nem se reduz à sabedoria difusa de todo mundo sabe. A especificidade do conhecimento filosófico, nesse ponto, está na radicalidade com que interroga e o que é tomado como óbvio, na exigência de coerência argumentativa e no esforço de distinguir entre princípios fundamentais da experiência e opiniões socialmente herdadas. Chama-se aqui de senso comum, de modo geral, o conjunto de crenças, hábitos interpretativos e juízos espontâneos que as pessoas utilizam para orientar a vida prática. Ideias sobre o que é justo, sobre o que é real, sobre o que é confiável e sobre como o mundo funciona. Esse senso comum tem pelo menos duas dimensões. De um lado, há uma camada de evidências que parecem acompanhar qualquer ser humano em condições normais. A convicção de que existe um mundo exterior e de que os outros também têm mente, de que o passado deixou marcas no presente e de que as mesmas causas tendem a produzir efeitos semelhantes. Alguns autores chamam isso de senso comum natural, ligados às próprias capacidades cognitivas humanas. E de outro lado, há um senso comum cultural, que aí é moldado pela história, pela linguagem, pela mídia, pelas instituições, ideias sobre gênero, raça, sucesso, felicidade, velhice, juventude, que variam no tempo e no espaço e podem carregar preconceito e simplificações. A filosofia, enquanto conhecimento reflexivo, ela não começa do zero. Ela pressupõe aquele senso comum natural. Filósofos e filósofas também confiam em alguma medida na percepção, na memória, na linguagem compartilhada. E quando o pensador argumenta, por exemplo, que uma certa teoria moral é melhor do que a outra, parte daquilo que qualquer pessoa reconhece como sofrimento, injustiça, promessa, responsabilidade. E há, portanto, uma continuidade, sem algum acordo mínimo com experiências e intuições que circulam em nosso cotidiano. E a filosofia ela se tornaria um jogo abstrato, incapaz de falar da nossa realidade. E é nesse sentido que o senso comum ele fornece matéria-prima e ponto de partida. A diferença é que a filosofia ela não se contenta em repetir essas intuições. Ela as examina, pergunta por seus fundamentos e busca ordenar o que no senso comum aparece completamente disperso e confuso. É justamente nesse movimento de exame que se instala a ruptura. O senso comum, sobretudo em sua dimensão cultural, mistura verdades parciais com preconceitos, generalizações apressadas com saberes de experiência, observações pertinentes com ditados completamente vazios. E é nessa perspectiva que o filosofar não é um luxo acadêmico, mas um gesto de desnaturalização, tornar estranho o que parecia óbvio para poder avaliá-lo com mais justiça. Outra especificidade da reflexão filosófica é seu caráter radical. Radical aqui significa ir à raiz, não aceitar como definitivo aquilo que se apresenta como simples costume, enquanto o senso comum ele tende a operar com frases feitas, cada um com seus problemas, é assim em todo lugar, não adianta pensar muito, e a filosofia ela se pergunta de onde vêm esses ditados e que visão de ser humano, da sociedade e de mundo eles pressupõem. Isso não significa que a filosofia ela seja simplesmente o oposto do senso comum, como se o filósofo fosse um ser superior que despreza a experiência ordinária. A relação entre filosofia e senso comum, portanto, não é unilateral. Se é verdade que filosofar critica, reconfigura o senso comum, também é verdade que precisa de tempos em tempos voltar-se para ele como uma espécie de critério de realidade. Teorias filosóficas que se tornam completamente insensíveis à experiência cotidiana correm um sério risco de se perder contato com aquilo sobre o que pretende falar. Questões sobre justiça, verdade, liberdade, bem viver, morte e sofrimento não são apenas assuntos de livros, são problemas vividos em família, no trabalho, nas redes sociais, na política. E quando o conceito filosófico ele deixa de iluminar essas experiências, quando se converte em puro exercício formal, a própria filosofia ela enfraquece, perde o sentido. Porque manter um diálogo crítico com o senso comum significa então cuidar para que a reflexão ela não se transforme em um sistema fechado sobre si mesmo. Em síntese, pode-se dizer que a filosofia e o senso comum ela se relacionam com um diálogo tenso e fecundo. A filosofia ela nasce de perguntas que qualquer pessoa pode fazer, apoia-se em evidências compartilhadas e busca falar de problemas que atravessam a vida de todos. Mas, ao mesmo tempo, ela vai além do senso comum ao explicitar seus pressupostos, criticar seus preconceitos e propor novas formas de compreender o mundo.